Fala, meus compadres! Tudo no jeito? Em uma hora vamos começar a nossa live aqui, a nossa live dia sim, dia não. Tá certo? É porque dia sim, dia não eu fico sozinho em casa. Aí dia sim, dia não eu consigo fazer a live, entendeu? Porque, tipo, eu falo alto pra caralho, né, viado? Porra, nunca vi ninguém pra falar alto como eu. É, até uma mala educação às vezes na frente das pessoas. Mas enfim, é isso mesmo. Nós estamos aqui, o negócio fica cortando na minha testa toda hora, né? Se eu não tiver encostado aqui no negócio. Mas hoje a gente vai ver a definição de patologia, tá certo? Na nossa última live, anteontem, a gente viu a definição de fisiologia. E agora, porque a gente precisava da definição de fisiologia para conseguir falar sobre a definição de patologia, tá certo? E agora a gente vai ver a definição de patologia e provavelmente, conforme a gente for dando aqui curso a aula, a gente vai ver a definição de patologia clínica daqui a 2 dias. Vai ser bem divertido também, tá bom? Então espero que você goste. Eu não vou enrolar muito porque, sei lá, não tenho nem 50 seguidores ainda. A galera aí não quer me ver, não quer ter aula, não sei o que acontece. Enfim, então eu acho que a gravação vai valer muito mais realmente gravada, essas coisas assim, do que agora no ao vivo. Então vamos começar, né? O que é patologia? Patologia é o estudo das doenças. E quando é que a gente tem uma doença? A gente tem uma doença quando a gente tem aquele estado que eu expliquei lá na aula passada sobre a fisiologia, aquele estado homeostático, aquele estado da homeostase da fisiologia, quando ele está deturpado, quando ele está tomado, quando ele não está funcionando bem, quando a alostase não consegue fazer aquele caminho inverso, a gente tem aí uma doença. A gente tem uma patologia. Patos vem do grego, sei lá. Grego-latim, mas significa doença no final, tá ligado? Mas a patologia não vai estudar, tipo, doença. Vai estudar doença em todos os aspectos da doença. Todos os aspectos possíveis. As suas naturezas, as suas causas, a sua forma de desenvolvimento, como ela se dá, tudo isso vai ser explorado, a alteração do meio que acontece ali, por exemplo, se tem uma doença acontecendo na palma da sua mão, né, sua mão tá ficando roxa, sei lá, tá com uma peste. Então as alterações que ocorrem no meio dessa mão até ela ficar pútrida e cair, são alterações que valem para o ensino, o estudo da patologia. Essa alteração da fisiologia normal, da homeostase da sua mão, tá citando um aviãozinho aí, entendeu? Também é objeto de estudo. Então a patologia é uma ponte entre as noções mais básicas da biologia e a aplicação realmente de toda a medicina na clínica médica, tá certo? Então a gente vai estudar. Aqui também a gente vai estudar anatomia. A gente vai estudar anatomia, que é a forma as partes do corpo de maneira macroscópica, praticamente. Aí tem uma microanatomia, né, que a gente estuda na histologia. Aí a gente pega tudo isso, esse movimento e tal. Também tem o estudo da fisiologia no meio, citologia, essas coisas todas. Então toda essa base, a ponte de toda essa base para chegar lá na clínica médica, realmente o conhecimento que faz a ponte entre uma coisa e outra é o conhecimento da patologia que a gente tem que estudar, a gente tem que dominar realmente, senão pô, nada feito, né, velho? Um médico que não sabe o nome de doença, não sabe testar de doenças, essas coisas assim. E aí na patologia clínica, na clínica em geral, pô, tu vai ter que conhecer o que é o normal, onde que tá, né, as partes normais, que é da anatomia, o que é o normal, com o que deveria estar acontecendo ali. E aí, se tiver alguma coisa errada, aí tu vai, pô, ter que usar da clínica mesmo pra investigar alguma coisa errada. Mas como é que você vai conseguir visualizar essa coisa que tá errada? Aí você vai precisar desse conhecimento de patologia, tá certo? Então os profissionais que nós temos dentro da patologia, vou escrever aqui, patologia mesmo, patologia. Os profissionais que nós temos aqui dentro, tem um profissional muito famoso, ele eu gosto muito, já inclusive, como é que eu falo? Fiz estágio nessa área, é a patologia diagnóstica. Então nós vamos ter o patologista diagnóstico. Velho, pra veterinária, o pessoal costuma até brincar, né? Que, pô, não, o patologista é aquele cara que não aprendeu medicina direito,
Aí ele não quer ir pra prática de medicina, ele só pega o animal que já tá morto, tá ligado? Ele não tem mais nada, não tem mais nada ali a ver com a vida do animal em si. E aí esse patologista diagnóstico, ele vai justamente fazer o trabalho no animal depois da morte dele, que é o trabalho pós-mortem, né? E aí esse trabalho é o que a gente vai chamar de necrópsia. Necrópsia. Ele vai fazer a investigação do corpo daquele animal ali, que vai falecer, ou de uma parte do corpo daquele animal que vai falecer. Para tentar realmente explorar os aspectos, o que foi que aconteceu ali, por que esse animal chegou a essa morte, o que estava acontecendo de errado naquele momento ali, entendeu? E esse estudo da necrópsia, o laudo da necrópsia no final, que o patologista vai dar, vai servir de base para o clínico, tá ligado? Para o clínico saber o que ele tem que fazer agora, para não morrer mais ninguém naquela coisa, ou para ele controlar um surto, ou para ele entender realmente se foi algum problema dele mesmo naquele tratamento ali, ou o que foi que aconteceu, né? Então, às vezes realmente o clínico lá não podia realmente fazer nada mais pelo animal, tá certo? Então tem o patologista diagnóstico. Tem o patologista cirúrgico. Esse é engraçado, ele é mó divertido, cirúrgico. Porque ele é o cara, cirúrgico sabe escrever, patologista cirúrgico, ele é o cara que vai fazer a biópsia. Então ele, em vez de pegar o bicho morto para fazer o exame pós-mortem da necrópsia, ele vai fazer num bicho vivo, né? Que é a biópsia, a famosa biópsia. Então, biópsia. Você já conhece mesmo, né? Biópsia você conhece, será? Talvez, já conhece mesmo isso mesmo. Tem outros patologistas que são menos... Tem um que tipo... Tem outras classes de patologista aqui no meio, tá ligado? Outras classes aqui que a gente não sabe direito o que os bichos não é, como é que eles trabalham. Mas um deles é o toxicológico. Porque, se a fisiologia já estudou como é que a coisa deve ocorrer normalmente, pra gente entender o que tá acontecendo ali em determinado tecido, o patologista toxicológico ele vai testando as coisas, tá ligado? Ele pega uma toxina, uma planta, uma toxina de uma bactéria, alguma coisa assim, e testa em determinado tecido pra ver o que acontece. Já como prevenindo, tá ligado? Não, mas se acontecer isso aqui, o que a gente já pode fazer nessa situação? Então ele já vai explorando a situação, tá certo? E tem um outro patologista também muito famoso, que é o patologista clínico. Que ele é o cara que vai, é a pessoa, né, que vai estudar a condição da desvirtuamento também não, do desfavorecimento ali, da homeostase, né, do animal, mas ele vai estudar por meio do sangue, eu não vou conseguir escrever com essa mão, do sangue, do sangue e de outros líquidos, tá certo? Então ele vai dar esse laudo de sangue e de outros líquidos para ver como é que tá o estado de saúde do animal e o estado patológico dele, da doença, conforme a doença tá. Enfim, isso aqui a gente pode fazer uma live só sobre patologista clínico qualquer outro dia, né? Mas vamos continuar aqui na nossa definição de patologia. O que a gente tem é isso, beleza? Mas Marcos, patologia é o estudo das doenças, todos os seus aspectos. Como é que a gente pode definir uma doença? Interessante. A doença... Você lembra daquela parada que a gente veio lá nas proteínas? Fórmula é função. Toda proteína que a gente pega, não, a fórmula da proteína vai equivaler à sua função. E aí você muda a forma dela, então você vai estar modificando a função dela também, ou ela não vai ter mais função nenhuma. E aí se desfaz e volta a ter função, entendeu? Então, todas as partes do nosso corpo, ela tem uma forma, tem uma estrutura ali, tem um arcabouço que foi criado com determinada finalidade, e a finalidade indica a função daquele negócio, né? Quando a gente tiver uma variação dessa função de um agrupamento de células, de um órgão, de um sistema do corpo que a gente estiver estudando no momento, seja o nosso corpo, seja o corpo dos animais domésticos, seja o corpo dos animais silvestres e afins, quando a gente tiver uma variação do meio, da homeostase daquilo ali, de forma abrupta, a gente vai ter a doença.
Então, definição de doença é essa, pô, velho. Tu vai ter a variação da forma ali, vai alterar a função e o negócio não vai prestar. Patologia, o negócio tá patológico, entendeu? E isso vai se manifestar de uma certa maneira. Essa manifestação é o que a gente vai falar de sinais e sintomas, tá certo? Sinais e sintomas que serão explorados. A gente vai ter essa acurácia de olhar, a gente vai começar a entender melhor sobre essas coisas justamente quando a gente faz a disciplina de semiologia, tá certo? Talvez a gente faça alguns vídeos de semiologia aqui também. Que, pô, é muito mágico, é muito lindo isso. Mas a questão, tipo, por que a gente tá falando tudo isso? Realmente pra gente ver como estudar patologia é uma ponte. É uma ponte entre as matérias básicas e a clínica, entendeu? Então, esse estudo dessa manifestação desses sinais e desses sintomas da doença é uma coisa também a meio que ser explorado, já começar a ser entendido na disciplina de patologia, no estudo da patologia. E aí, como causa, meio, essas coisas todas, a gente tem etiologia das doenças, a gente tem a patologia propriamente dita e a gente tem o prognóstico, né? A gente tem que falar sobre essas coisas, beleza? Então, veja bem, um patologista diagnóstico, é interessante que ele tenha essa visão também de entender a etiologia da doença, tá certo? E da etiologia da doença, isso aqui todos eles, né, na verdade, todos eles vão poder estudar, tentar entender melhor como é que funciona a etiologia da doença. Caralho, que chave isso aí. Que aqui a gente vai chamar de patogênese. Qual foi o fator que levou à criação, patogênese, a criação, a manifestação daquela doença, daquela irregularidade que está acontecendo ali no corpo do animal, tá certo? Então a gente também tem que ter isso em mente. E aí a patogênese da doença específica dos agentes etiológicos, a gente vai estudar em algumas outras disciplinas diferentes ao longo também do curso de medicina veterinária, do curso de saúde que você estiver fazendo, entendeu? Por exemplo, a gente vai ver a disciplina lá de microbiologia, né? A gente vai estudar bacteriologia, virologia, fungiologia não. Fungo tem outro nome para dar para os fungos. Mas enfim, tem a disciplina específica de parasitologia. E aí dentro de parasita a gente vê protistas, a gente vê nematóides, a gente vê as patas articuladas, artrópodes, essas coisas todas que vão corresponder aí a um certo agente etiológico que pode ser a patogênese de uma patologia que aí tem que ser estudada, entendeu? E aí, dentro de tudo isso, quando a doença estiver se manifestando, a gente pode explorar essa doença. O patologista diagnóstico pode explorar essa doença de duas maneiras, né? Da maneira macroscópica e da maneira microscópica. Isso é interessante. Então vamos botar aqui também. Deixa comigo. Necrópsia. Então tem já o primeiro movimento ali da necrópsia, que inclusive que na UNB a gente faz na disciplina de patologia veterinária. Tem a patologia geral, tem a patologia veterinária especial. Já que eu vou explicar isso aqui também. Mas enfim, a gente vai ter o diagnóstico macro, que você pode já ir abrindo ali o corpo do animal e já ver mais ou menos o que está acontecendo com ele. Tem o diagnóstico micro, tá certo? Que geralmente vai ser dado a partir de uma lâmina de um tecido histológico, a partir da morfologia que aquela lâmina estiver apresentando ali, micro. Então é isso. Vamos imaginar aqui o caso de um bezerrinho que tá com dificuldade para respirar, tá com a frequência respiratória alterada, ele já tá dando encurvado assim, tá um negócio difícil, tá fazendo muito esforço para colocar ar para dentro e para fora, e aí, pô, tá com a frequência alterada, ele tá com febre também, ele não tá conseguindo se locomover direito, aquele bezerrinho não tá ruminando mais. Então, pô, tem uma coisa de estranha ali. E aí, de repente, de uma hora pra outra,
o bezerrinho morre. Aí chega a hora do patologista diagnóstico entrar em ação, fazer a necrópsia dele, né? Aí, pô, abre lá o negócio, faz a necrópsia e tira o pulmão do bicho, vai ver lá o pulmão. Aí vê tudo lá e ele fala: então esse bezerrinho aqui estava com uma broncopneumonia crânio-ventral fibrino-purulenta aguda severa. Porra, mano. Pois é, isso aqui só pelo macro, tá ligado? Aí ele vai lá, tira o tecido, pega um micro ali também e ele... Então aqui tinha um infiltrado neutrofílico com células caliciformes também modificadas pelo meio. Negócio do caralho, tá ligado? Então, pô, essa é uma denominação, fomos denominar a doença, de dar esse diagnóstico, que a gente também tem que aprender e tem que dominar durante o tempo que a gente estiver estudando intensivamente a patologia, entendeu? Então era isso, meus amores, era isso que a gente tinha pra falar por aqui, então era isso por hoje. E só pra especificar um pouco melhor, essa questão das áreas da patologia que a gente divide dentro da grade da disciplina da faculdade, né? A gente divide basicamente a patologia em patologia geral e patologia especial ou sistêmica. A patologia geral, ela vai, dar ali pra gente uma série de princípios, vai começar a introduzir a gente dentro da forma que a gente tem que se valer realmente para olhar para aquele ser vivo ali que está sendo acometido por alguma doença. Então vai dar esse aspecto mais geral, tá ligado? Como é que a gente vai conseguir olhar pro corpo todo, dar algumas denominações, enfim. O que é uma observação de diagnóstico que o negócio tá fibrinoso, que o negócio tá purulento, né? E aí, no fim, o que é broncopneumonia? O que é pneumonia em si? Quais são os agentes da instituição? Então, a patologia geral tem que nos dar uma visão geral de todas essas coisas. E aí, geralmente no semestre seguinte, nós entramos na patologia especial. E aí a gente começa a fazer, geralmente a gente realmente começa a fazer necrópsia em animais. A gente mesmo, os grupos veterinários estavam fazendo necrópsia lá, vão vendo quais alterações aquele bichinho tinha nessa parte macro. E aí se tiver alguma coisa grave nessa parte macro, a gente pega, coleta o tecido ali e leva para uma parte micro também. E no estudo teórico a gente tenta estudar parte por parte, as doenças por sistemas, né? Por classes de doenças mesmo, essas coisas todas. Então, na patologia especial, vou ler para vocês, a gente pode dar pelos sistemas, né? Pelo sistema digestório, hematopoético, pelo reprodutor, urinário, respiratório, cardiovascular, endócrino, pelo sistema nervoso, pelo sistema tegumentar, pelo sistema músculo-esquelético. Patologia especial. Patologia geral, a gente vai estudar esses aspectos gerais. Os agentes etiológicos, processos infiltrativos, degenerações celulares, mortes celulares, calcificações patológicas, distúrbios circulatórios, inflamação. Tem que ter coragem, né? É um estudo fodido, assim. Eu demorei 2 anos pra começar a entender a inflamação. Comecei a estudar a inflamação já no primeiro período, intensivamente, eu mesmo me dedicando pra entender. E só vim entender realmente a complexidade que é uma inflamação 2 anos depois. Quando eu tava terminando o 4º semestre, que eu... então inflamação é isso, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso aqui. E também sobre distúrbios do crescimento, tá certo? Também todas essas áreas são trabalhadas aí na patologia geral, veterinária. Então era isso, estamos com quase 20 minutos, né, de live. E, vou encerrar por aqui, não vou ficar mais tomando tempo de vocês. Espero que tenham dado pra entender. Qualquer coisa, pergunta aí. Qualquer coisa, vê o vídeo de novo, acelera o vídeo, faz o que vocês quiserem. E é isso, meus queridos compadres, com o compadre Marcos, você mais sabido a cada dia. Vou encerrar a live aqui pra nós. Tranquilo, vou encerrar aqui, olha só. Como é mesmo aqui no xizinho, hoje nem entrou ninguém na live hoje, velho, encerrar vídeo.